A música ainda estava tocando quando o salão inteiro ficou em silêncio, como se alguém tivesse arrancado o som da tomada. Eu estava no meio da pista, com as mãos levemente apoiadas na cintura dela, e a Luana tentava acompanhar meus passos com um sorriso tímido, daqueles que nascem mais do medo do que da alegria. Foi aí que a voz do síndico cortou o ar, alta e venenosa. Ei, você aí, o garçom. Larga essa moça agora. Eu senti o sangue subir, quente no pescoço. Não por mim. Eu já aguentei reunião com banqueiro. Já engoli sapo de gente poderosa. Mas o jeito como ele falou com ela, como se ela fosse um objeto que alguém pegou sem permissão, aquilo me deu um nó no estômago. Ela só está dançando, eu respondi, mantendo a voz baixa, o tom educado, o personagem colado no rosto como uma segunda pele. Dançando? Ele riu, um riso que fazia questão de humilhar. Garçom não dança, e diarista muito menos. Aqui é festa de família. Diarista. A palavra caiu como um tapa. Eu vi a Luana encolher, como se o próprio corpo pedisse desculpa por existir. E naquele segundo eu entendi, com uma clareza cruel, que o meu prédio de luxo, decorado com luzinhas e guirlandas, tinha um porão invisível, onde a dignidade dos outros era trancada à chave. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários. Você está me ouvindo de que cidade? E como você está se sentindo hoje? Eu sou o Henrique, 30 e poucos anos, terno sob medida a vida inteira, herdeiro de uma empresa que meu pai levantou do nada e de alguns imóveis que ele comprou como investimento, entre eles aquele prédio onde tudo aconteceu. E sim, eu sei como isso soa. O rico falando de dor. Só que naquela noite de Natal, eu decidi fazer uma coisa que ninguém na minha roda faria. Eu me disfarcei de garçom e fui trabalhar na festa do meu próprio condomínio. Não foi por brincadeira, não foi aposta, foi promessa. No enterro do meu pai, meses antes, quando eu vi a terra cair sobre o caixão e senti um vazio que dinheiro nenhum preenche, eu me lembrei de uma frase dele, dita num dia em que eu era adolescente, e reclamei de um funcionário que tinha demorado com um pedido. Meu pai me olhou com uma seriedade que doeu. Henrique, um homem só vale o jeito que ele trata quem não pode devolver nada. Naquele dia do enterro, eu fiquei repetindo isso por dentro, como oração. E me bateu um medo. E se eu estivesse virando o tipo de homem que ele detestava? O tipo que entra pela porta da frente e nem enxerga quem limpa o chão. Então, na noite de Natal, enquanto o mundo postava foto de peru e brinde de champanhe, eu vesti uma calça preta simples, uma camisa branca, prendi um avental e coloquei um crachá falso. No crachá, eu não era Henrique Albuquerque. Eu era só Henrique, sem sobrenome, sem história, só mais um. A empresa terceirizada do condomínio sempre mandava equipe extra em datas assim. Eu já tinha resolvido isso antes, com um gerente que nem perguntou demais. Dinheiro abre portas, mas naquela noite eu entrei por uma que eu nunca tinha usado. A porta de serviço. E vou te dizer, tem coisa que a gente só entende quando sente na pele. O salão estava lindo, eu não vou negar. Mesa farta, arranjos vermelhos, aquelas toalhas brancas que parecem neve de novela. As crianças corriam com roupa de festa, os adultos riam alto, copo na mão, conversa de viagem, dólar, carro novo. Só que por trás da beleza, tinha um tipo de olhar que pesa. Olhar que mede, que escolhe quem pertence e quem só está ali. Foi no canto, perto do aparador de sobremesa, que eu vi a Luana. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo preso num coque simples, maquiagem quase nada, um vestido preto discreto, bonito, mas claramente escolhido com cuidado para não chamar a atenção. Ela segurava uma bandeja com taças, e o jeito que ela se movia era de quem pede licença até para respirar. Um senhor estalou os dedos para ela, como se chamasse cachorro. Moça, aqui ó, tá surda? Eu vi a Luana ir até ele com a bandeja firme, mas com o olhar no chão. Quando ela virou, o cotovelo dela encostou sem querer no braço de uma mulher elegante, dessas que usam joia como se fosse botão de camisa. A mulher nem derrubou nada, nem manchou a roupa, mas fez um escândalo. Olha isso! Você não tem jeito, menina! Onde arrumaram essa gente? Essa gente.
Eu já tinha ouvido coisas assim em reuniões, em jantares, em comentário de corredor. Mas ali, vendo a palavra bater numa pessoa de verdade, eu senti vergonha. Vergonha de pertencer àquele mundo. A Luana pediu desculpa com os olhos cheios d'água, engolindo seco. E a mulher virou o rosto como quem dispensa. Eu não aguentei. Eu me aproximei e peguei 2 taças vazias do aparador para justificar minha presença ao lado dela. Você está bem? Eu perguntei baixinho, como quem não quer chamar atenção. Ela me olhou rápido, assustada, como se até ser perguntada fosse perigoso. Tô sim, obrigada. Mas não estava. Eu reconheço quando alguém diz tô sim para não desabar. A banda começou uma música mais lenta, dessas de Natal que misturam alegria com saudade. E por um impulso que eu não sei explicar direito, eu estendi a mão. Quer dançar? A Luana arregalou os olhos. Eu? Não. Imagina. Eu tô trabalhando. 1 minuto, eu falei. 1 minuto só para lembrar que você é gente. Ela hesitou. Olhou para os lados. E eu vi o medo. Medo de ser vista. Medo de ser punida. Medo de apanhar do mundo por tentar sorrir. Mesmo assim, ela colocou a bandeja no aparador com cuidado e aceitou minha mão, como quem segura uma chance com delicadeza para não quebrar. A gente foi para a pista devagar. A Luana tremia um pouco. Se der problema, eu volto rápido, ela murmurou. Se der problema, o problema é de quem acha que pode mandar na sua dignidade, eu respondi, e percebi que ela quase chorou. A primeira volta foi desajeitada, eu confesso. Ela não sabia se podia olhar nos meus olhos. Eu também não sabia se meu coração estava batendo rápido pelo risco ou por ela. E aí veio o Rogério, o síndico. Homem de uns 50 e poucos, barriga orgulhosa, voz de dono do mundo. O tipo que se acha poderoso porque controla regras, vaga de garagem e multa. Ele entrou na pista como se fosse o xerife do salão. Chega, ele falou, e o músico, constrangido, baixou o volume. Eu soltei a mão da Luana com calma, mas fiquei entre ela e ele, instinto puro. Algum problema, senhor? Eu disse, ainda no papel de garçom. Rogério me olhou de cima a baixo. O avental, o sapato simples, o crachá. Problema? Você é o problema. Você acha que isso aqui é o quê? Um baile na praça? Vai pra cozinha, vai! Ele apontou o dedo perto do meu rosto. E você, mocinha? Volta pro seu lugar. Sua patroa está te procurando. Eu vi a Luana prender a respiração. E então, numa coragem que parecia maior que ela, Luana falou. Eu não fiz nada de errado. Só dancei. O salão inteiro fez aquele silêncio de julgamento. O silêncio que castiga. Rogério sorriu, devagar. Ah, então você está respondendo agora? Interessante. Ele virou para o lado e chamou alto. Marisa, vem cá ver sua funcionária. Uma mulher veio vindo com salto firme, olhar gelado, perfume caro, Marisa Valente. Ela já chegou segurando o braço da Luana com força demais para ser carinho. O que você pensa que está fazendo? Marisa sibilou, apertando. Você veio trabalhar, não veio se exibir. Eu vi a marca dos dedos ficando vermelha na pele da Luana. E por um segundo, eu quase perdi o controle. Foi quando algo brilhou no pescoço dela. Um pingente simples, barato, com uma capinha transparente. Dentro, uma foto pequenininha e gasta, como essas que gente simples carrega para não esquecer quem ama. Eu vi a foto e vi um sobrenome escrito numa letrinha miúda atrás, como etiqueta de lembrança. Meu corpo gelou, porque aquele sobrenome eu conhecia. Não era só coincidência, era passado. Era ferida antiga. Era um nome que eu tinha visto em papelada da empresa do meu pai, muitos anos atrás, num assunto que a minha família sempre evitou. Rogério fez um gesto para o segurança, como quem decide o destino de alguém com a mão. Tira esse garçom daqui, e essa menina, depois a gente resolve. E antes que eu abrisse a boca, Marisa se inclinou no ouvido da Luana e sussurrou, mas eu ouvi. Se você atravessar a linha de novo, eu acabo com você. A Luana engoliu o choro e voltou a pegar a bandeja como se nada tivesse acontecido. Só que o olhar dela, aquele olhar ficou em mim, e ali, no meio daquele Natal de mentira,
Eu entendi que minha vida estava prestes a mudar. Não por eu ser dono de um prédio, mas por eu ter colocado o coração numa história que eu não sabia como terminava. No próximo pedaço, eu vou te contar o que aconteceu quando eu decidi continuar disfarçado e quando eu descobri por que a Luana tinha tanto medo daquela Marisa. E você, no meu lugar, teria engolido a humilhação calado ou teria revelado a verdade ali mesmo? O segurança encostou a mão no meu ombro com aquela educação forçada de quem já está acostumado a empurrar gente para fora sem fazer cena. Vamos, amigo. Ordem do síndico. Eu respirei fundo. Se eu abrisse a boca e dissesse quem eu era, aquilo acabava ali. Eu resolvia com uma canetada, chamava o Rogério num canto, botava medo, botava regra, botava multa. Só que a Luana continuaria com o mesmo medo nos olhos, só que agora com um motivo a mais para ser perseguida. Se meteu com o dono. E eu não queria isso. Eu só assenti, fiz o garçom obediente e fui andando pelo corredor de serviço, ouvindo atrás de mim o burburinho do salão voltar, como se nada tivesse acontecido. A festa seguiu, o peru seguiu, o riso seguiu e a humilhação ficou no corredor, junto comigo. Na cozinha, o calor era outro mundo, o cheiro de óleo, de carne, de sobremesa. O barulho de prato e um cansaço que não tem decoração que esconda. Uma mulher mais velha, de touca e avental, me olhou de relance. O que foi, menino? Fez besteira lá fora? Eu dei um sorriso que não saiu direito. Parece que eu dancei no lugar errado. Ela soltou um riso curto, sem alegria. Aqui, quem nasce do lado de cada porta sempre dança no lugar errado. Aquilo me acertou como uma verdade que eu vinha evitando a vida inteira. Eu fui até a pia, lavei as mãos só para ocupar o corpo. E ali eu vi a Luana entrar, carregando a bandeja com as taças, as costas duras, a cabeça baixa. Quando ela me viu, parou um segundo, só um segundo. Mas eu vi que ela estava segurando o choro na garganta, como quem segura água numa peneira. Eu queria ir até ela na hora, perguntar se estava bem, dizer que ninguém tinha o direito, mas tinha muita gente olhando. E naquele ambiente, olhar também era arma. Ela passou por mim como se eu fosse estranho, e antes de virar o corredor, ela murmurou quase sem mexer os lábios. Não fala comigo, por favor. Aquilo doeu mais do que o grito do Rogério. Eu fiquei parado, engolindo seco, e ouvi, do outro lado, a voz da Marisa. Luana, vem aqui agora. A Luana foi. Eu também fui, mas sem aparecer. A cozinha tinha uma portinha lateral que dava para a área de serviço, e eu me encostei ali, fingindo arrumar uma caixa de refrigerante, só para escutar o que eu precisava escutar. A Marisa falava baixo, mas com aquele veneno que não precisa ser alto para machucar. Você está achando que pode virar mocinha da novela? Ela disse. Dançando com garçom na frente de todo mundo? Dona Marisa, eu só aceitei porque você é carente, Luana. E carente faz besteira. A voz dela ficou mais dura. Você quer perder esse trabalho? Você quer que eu fale para o síndico que você está causando confusão? Você quer que eu ligue para quem eu quiser ligar? A Luana respirou fundo. Eu senti vontade de entrar, de me impor, mas a menina respondeu com uma firmeza frágil. Eu só não quero ser tratada como lixo. A Marisa deu uma risada baixa. Lixo? Você não sabe o que é lixo, querida. Lixo é quem morde a mão que dá comida. Agora vai lá e termina de servir. E amanhã a gente conversa sobre o seu pagamento, se eu tiver vontade. Pagamento. A palavra ficou suspensa. A Luana ficou muda. Eu vi o ombro dela subir e descer num esforço para não desabar ali. E quando ela virou, eu vi de novo o pingente, balançando no pescoço dela como se lembrasse: tem alguém te esperando em casa. Tinha foto, tinha saudade, tinha responsabilidade. Ela voltou para o salão e eu fiquei ali, ardendo por dentro. A mulher da cozinha, a mesma de antes, se aproximou e falou bem baixinho. Você é novo, né? Sou. Então aprende rápido. Aqui, quem manda é o síndico e as madames. Empresa terceirizada só obedece. Ela me olhou com pena. E aquela menina, coitada, a patroa atrasa tudo. E se ela reclama, ameaça. Ameaça como? Eu perguntei, tentando não demonstrar a raiva. A mulher deu de ombros, mas o olhar dela dizia mais do que o gesto: de tirar o trabalho.
De fazer a menina não arrumar nada em prédio nenhum, de falar que ela rouba, essas coisas. Você sabe como é. Eu sabia. E ao mesmo tempo, eu não sabia. Porque é diferente ouvir falar e ver acontecer. Voltei para o salão com uma bandeja, para o personagem não morrer. A festa estava no auge. Gente fazendo brinde, criança correndo, música alegre. E eu enxergava tudo como se tivesse uma rachadura no meio da cena. A Luana estava servindo uma mesa de idosos. Um senhor pediu água. Ela trouxe. Quando ela virou, uma taça escorregou da bandeja e caiu no chão. Não quebrou, mas fez barulho. Foi o suficiente. Uma mulher apontou. Ai, meu Deus! Essa menina é muito atrapalhada. Outra completou rindo. Devia estar na cozinha, não no salão. A Luana se abaixou rápido para pegar, o rosto queimando. Eu me aproximei e ajudei, sem chamar atenção. Deixa que eu pego, eu disse baixinho. Não precisa, ela sussurrou tensa. Se me verem perto de você, eu tô morta. Eu me endireitei devagar e fingi que era só trabalho. Mas antes de eu sair, eu vi os olhos dela brilharem. Você tá machucada? Eu perguntei bem rápido. Ela balançou a cabeça como quem diz, não, só para acabar logo. Eu tô acostumada, moço. Aquilo me atravessou. Tô acostumada, como se fosse normal apanhar da vida todos os dias. Quando a festa foi acabando perto da meia-noite, os moradores começaram a se despedir com abraços ensaiados. Eu fui para o corredor de serviço de novo, recolhendo lixo, guardanapo, resto de comida. Um trabalho que até então eu só via pronto, limpo, invisível. Eu encontrei a Luana sozinha, encostada na parede, respirando fundo, como quem tenta juntar os pedaços do próprio corpo. A Marisa tinha sumido. O Rogério tinha sumido. Sobrou ela e eu. Eu não aguentei ficar calado. Eu ouvi o que ela falou do seu pagamento. Eu disse com cuidado. Ela está te devendo? A Luana levantou o rosto devagar. E naquele olhar tinha vergonha e raiva misturadas. Tá me devendo 2 meses. Ela falou num fio de voz. Mas eu não posso brigar. Eu preciso. Precisa para quê? Ela hesitou, como se abrir a vida fosse perigoso. Depois, soltou de uma vez, como quem não aguenta mais segurar. Minha mãe, ela é doente. Eu mando dinheiro para remédio. E eu tô estudando à noite, quando dá. Ela riu sem humor. Eu vim do interior achando que ia melhorar. Aqui eu só aprendi a ficar pequena para caber nos lugares. Eu fiquei sem palavras por um instante. Eu tinha passado o Natal com champanhe em outras épocas, com presente caro, com mesa farta. E ali estava uma menina contando que o Natal dela era sobreviver. Você merece mais do que isso, eu falei. Ela apertou o pingente no pescoço como se aquilo fosse escudo. Eu mereço respeito, moço. Só isso. Ela respirou fundo. E você é bom, mas não se mete. Eles vão te cortar, vão te queimar. Aqui tem gente que manda mais do que parece. Quem? Eu perguntei num impulso. A Luana olhou para os lados e a voz saiu quase inaudível. O Rogério faz o prédio todo dançar a música dele. E a dona Marisa, ela gosta de destruir quem não pode se defender. Nesse momento, eu ouvi passos no corredor. A Luana se endireitou na hora, como se tivesse levado choque. Eu também fiquei de lado, fingindo arrumar um saco de lixo. O Rogério apareceu com um copo de uísque na mão, rindo, e a Marisa vinha logo atrás. Eles não me viram direito. Estavam ocupados demais um com o outro. E aí, eu vi uma coisa que eu nunca vou esquecer. A Marisa enfiou um envelope pardo na mão do Rogério, rápido, escondido, como quem passa coisa proibida. Rogério guardou no paletó e falou rindo. Deixa comigo. Essa menina vai aprender a ficar no lugar dela. A Marisa respondeu com calma cruel. Ela tem um ponto fraco. Sempre tem. Meu coração afundou. Porque eu entendi que não era só humilhação. Era perseguição planejada. Era gente grande brincando com a vida de uma menina que só queria trabalhar. Quando eles passaram e sumiram, a Luana estava pálida. Você ouviu? Ela sussurrou. Ouvi, eu respondi. Ela me olhou como se pedisse socorro sem coragem de pedir. Então vai embora daqui, moço. Vai embora antes que sobre para você também. Eu queria dizer não vai sobrar. Queria dizer eu resolvo. Queria dizer eu sou o dono. Mas eu segurei a verdade,
porque ainda não era a hora. Eu só disse: eu não vou fingir que não vi. E a Luana soltou uma frase que eu sinto até hoje: quem não tem nada não pode perder o pouco que tem. Naquela madrugada eu voltei para casa com o avental dentro da mochila e um peso no peito que eu não sabia carregar. E pela primeira vez, eu entendi que meu dinheiro tinha me protegido de enxergar o mundo real. Só que eu também entendi outra coisa. Eu já tinha colocado a Luana na mira deles. E agora, se eu recuasse, eu seria mais um covarde que passa e finge que não é com ele. No próximo pedaço eu vou te contar como eu decidi continuar disfarçado por mais alguns dias e o que eu descobri sobre o passado da Luana quando vi de novo aquele sobrenome no pingente dela. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo, porque o que vem depois muda ainda mais o rumo da minha vida. Eu não dormi naquela noite. Voltei para o meu apartamento no último andar, tomei um banho demorado e fiquei olhando a cidade pela janela. As luzes de São Paulo piscando como se nada tivesse acontecido. Lá embaixo, no meu prédio perfeito, uma menina tinha sido esmagada com palavras e ameaças, e eu tinha engolido tudo calado para não piorar a vida dela. Mas o silêncio também é uma escolha, e eu já tinha escolhido ficar. No dia seguinte, ainda cedo, eu vesti de novo a roupa simples, coloquei o avental e desci pela escada de serviço. Não usei elevador social. Não quis ser visto por ninguém da minha própria vida. Eu precisava continuar sendo só o Henrique, o garçom. Na portaria, o porteiro da manhã, seu Djalma, me olhou com simpatia cansada. Bom dia, rapaz. Trabalhou ontem até tarde, né? Trabalhei, respondi. Tá tudo tranquilo por aqui? Ele fez uma expressão que dizia: tranquilo para quem? Tranquilo. Depende de quem é o dono da voz. Falou baixinho. Tem gente que acha que manda até no vento. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. A equipe terceirizada estava reunida no depósito. A moça da cozinha, a mesma que tinha conversado comigo, se chamava Dona Célia. Ela me deu uma marmita pequena, empurrou na minha mão com firmeza. Come alguma coisa, menino. Ontem você ficou branco. Obrigado, Dona Célia. Ela não era de fazer drama, mas me encarou como se me medisse por dentro. Você é diferente. Só não inventa de ser herói sozinho, tá? Aqui herói vira alvo. Eu engoli seco, porque eu já era alvo, só ainda não sabia o tamanho. As tarefas do dia eram simples: organizar o estoque, limpar o que ficou da festa, ajudar na coleta de lixo e depois, à tarde, servir num café que a Marisa ia oferecer pras amigas no salão menor do prédio. Aquele tipo de encontro que parece inocente, mas que é palco para gente grande se sentir mais grande ainda. E eu sabia. A Luana ia estar lá. Eu fui para o corredor do subsolo, onde ficam os depósitos e a administração. Passei pela porta da sala do síndico e vi o Rogério lá dentro, falando ao telefone, rindo. Deixa comigo, ela vai entender. Aqui todo mundo tem que saber o lugar. E desligou. Eu senti um gosto amargo na boca. O lugar era sempre o mesmo, embaixo. Na hora do almoço, eu saí rapidinho pela lateral do prédio e fui até uma padaria da esquina, dessas antigas, com balcão de inox e atendente que chama cliente de meu filho. Eu precisava respirar ar de rua, ver gente comum, sentir que o mundo era maior do que aquele condomínio. E foi lá que eu vi a Luana. Ela estava na fila, segurando uma sacolinha com pão, o cabelo preso do mesmo jeito, mas sem aquele vestido preto da festa. Tinha um moletom simples, surrado nos punhos, e um olhar de quem passou a noite acordada pensando em problema. Quando ela me viu, o corpo dela enrijeceu na hora. A primeira reação foi virar o rosto, como se eu fosse perigo. Eu não forcei, só me aproximei devagar, respeitando o espaço. Bom dia, eu disse. Ela respondeu sem olhar. Bom dia. Eu pedi um pingado, ela pediu um café puro. Quando chegamos no balcão, ficou aquele silêncio que pesa, mas não era vazio. Era cheio de coisa engasgada. Luana, eu comecei e parei. Eu nem tinha dito o nome dela antes. Ela me encarou desconfiada. Como você sabe meu nome? Eu respirei fundo. Mentir demais vira hábito e eu não queria fazer da vida dela um teatro. Eu ouvi ontem, respondi. Quando a Marisa gritou. Ela fez uma cara de desgosto ao ouvir o nome da patroa. Não fala o nome dela alto, sussurrou.
Parece que chama azar. Eu não consegui evitar. Ela te ameaçou. Isso não é normal. A Luana deu uma risada curta, sem alegria. Normal não é, mas é comum. Ela mexeu o café com uma colherzinha de plástico. E quanto mais você tenta se defender, pior fica. Eu olhei para ela com atenção e vi de novo aquele pingente. O mesmo, a mesma foto pequena. Sua família? Eu perguntei, apontando com o olhar. A Luana, por reflexo, levou a mão ao peito. Minha mãe. A voz dela amoleceu. Ela é tudo que eu tenho. A palavra tudo saiu com um peso que me apertou por dentro. Ela mora com você aqui em São Paulo? Perguntei. Luana balançou a cabeça. Mora no interior, em Itapecerica da Serra, numa casinha simples. Eu vim para a capital para trabalhar e mandar dinheiro para ela. Ela tá doente, remédio é caro, exame é caro, tudo é caro. Eu fiquei em silêncio por um momento, porque eu sempre soube que tudo é caro. Mas a frase, na boca dela, não era sobre preço, era sobre sobrevivência. E você estuda? Eu perguntei, lembrando do que ela disse por cima na noite anterior. Ela hesitou, como se tivesse vergonha de sonhar. Estudo no EJA, à noite, quando eu não tô morta de cansada. Ela deu de ombros como quem pede desculpa por tentar. Eu parei na escola cedo, precisei trabalhar. Agora eu tô tentando terminar. Só que se eu perder esse trabalho, eu perco até a passagem. Eu senti uma vontade absurda de dizer, eu resolvo tudo, mas segurei. Ajuda que humilha não é ajuda. E a Luana tinha orgulho, eu via. Um orgulho ferido, mas vivo. Você não merece passar por isso, eu falei. E não merece ser tratada como se não fosse ninguém. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e medo. Moço, ela falou bem baixinho. Você é gentil, mas gente gentil também apanha. E eu não quero que sobre para você. Eu quase ri, sem humor. Se ela soubesse o tamanho do meu sobrenome, se soubesse que sobrar para mim era muito mais difícil do que para ela. E mesmo assim, eu estava ali, tremendo por dentro. A Luana terminou o café e se levantou. Eu tenho que ir. Dona Marisa não gosta de atraso. Ela deu 2 passos, parou e voltou só para sussurrar uma coisa que me deixou com o peito apertado. Obrigada pela dança. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti normal e foi embora. Eu fiquei ali parado, com o copo de pingado na mão, olhando a porta balançar depois que ela saiu. Aquela frase ficou batendo dentro de mim como sino. Normal. Como se ser respeitada fosse um luxo. Voltei para o prédio com a cabeça fervendo. Passei pelo corredor da administração e vi uma porta entreaberta. Dentro estavam 2 funcionárias do escritório mexendo em arquivos. Uma delas eu conhecia de vista. Patrícia, a administradora predial, uma mulher séria de cabelo preso, que sempre andava com prancheta. Eu entrei como funcionário, sem levantar suspeita. Patrícia, bom dia. Tô precisando de um favor. Eu disse com humildade. Ela me olhou por cima dos óculos. Favor? A firma terceirizada pediu para conferir a lista de prestadores cadastrados. Por causa dos crachás novos, eu tô ajudando a organizar. Ela suspirou, já cansada de burocracia. Tá, pega ali naquela pasta azul, mas só olha o que você precisa, tá? Claro! Eu puxei a pasta azul. Era grossa, cheia de folhas plastificadas, nomes, RG, CPF, empresa, função. Eu folheei com calma, tentando parecer distraído, mas meu coração acelerou quando vi uma seção chamada Obras e Reformas, 2010 a 2014. Eu não sabia o ano exato, mas era naquela época que meu pai tinha comprado o prédio e feito uma reforma grande antes de vender as primeiras unidades. Eu lembrava vagamente de ouvir conversa de adultos sobre problema com empreiteira, acidente, advogado. Eu virei mais algumas páginas e então vi. Um nome completo, um sobrenome que não era só comum. Era o mesmo que estava no pingente da Luana. Meu estômago gelou. Eu li de novo, devagar, como se os olhos pudessem estar me enganando. E ali, ao lado do nome, tinha uma observação pequena, escrita à caneta, meio apagada. Acidente em obra, afastamento, ação trabalhista. Eu fiquei imóvel. Porque naquele instante, a Luana deixou de ser apenas uma menina humilhada na festa de Natal.
Ela virou parte de uma história antiga, enterrada, que tinha a marca da minha família. E eu senti um medo diferente. Não era medo do Rogério, não era medo da Marisa, era medo do passado. Eu fechei a pasta com cuidado, devolvi no lugar, agradeci a Patrícia com a voz mais neutra que consegui e saí da administração como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava em pedaços. Porque eu sabia que se aquele nome era de alguém da família da Luana, então o que eles estavam fazendo com ela agora não era só crueldade de classe. Podia ser algo maior, mais sujo, mais antigo. E naquele fim de manhã, quando o meu celular vibrou com uma notificação do sistema do condomínio dizendo que a Marisa tinha reservado o salão menor para o café das amigas, eu entendi. Eu ia ver de perto o que ela era capaz de fazer. E eu também ia descobrir, custasse o que aconteceu naquela obra anos atrás e por que a vida tinha colocado a Luana bem no meu caminho, justamente na noite de Natal. O café das amigas começou às 3 da tarde, mas às 2h30 o salão menor já estava cheirando a perfume caro e falsa delicadeza. Mesa posta com toalha rendada, bolo confeitado, salgadinho fino, suco em jarra de vidro e uma árvore de Natal menor num canto, cheia de enfeite dourado. Era bonito, sim, mas eu já tinha aprendido. Beleza também pode ser cenário de crueldade. Eu entrei com a bandeja e vi a Luana ali, perto da pia do apoio, organizando xícaras com um cuidado quase religioso. Ela nem levantou o rosto quando eu passei, e eu entendi na hora. Ela estava com medo até de parecer que me conhecia. Marisa Valente chegou por último, como se o mundo esperasse ela. Vestido claro, cabelo impecável, sorriso de vitrine. E atrás dela vinham 3 mulheres, todas com a mesma cara de quem reclama da vida enquanto toma cappuccino. Eu reconheci um tipo. Eu cresci no meio daquele tipo. Meninas, sentem aqui, perto da janela. Marisa disse, mandona, apontando como se posicionasse móveis. Luana, cuidado para não deixar migalha. Depois dá trabalho. A Luana só assentiu. Marisa sentou, cruzou as pernas e começou a falar alto, como quem faz questão de ser ouvida pelos outros. Vocês viram o absurdo de ontem? Uma diarista na pista, dançando, como se fosse convidada. As amigas riram com o mesmo riso de quem se sente protegido pelo próprio sobrenome. É por isso que a gente tem que colocar limite, uma delas falou. Senão, daqui a pouco elas entram na piscina. A palavra elas foi dita com nojo. Eu senti os dedos apertarem a bandeja. Outra amiga completou, alisando a bolsa de marca. Esse pessoal não tem noção. A gente dá trabalho, dá chance e ainda querem querer igualdade. Igualdade. Era engraçado, né? Eles falavam como se fosse crime. A Luana estava servindo café e tentando ser invisível. Eu observei cada movimento e vi que ela tremia levemente quando chegava perto da Marisa. Marisa, então, fez o que gente cruel faz quando está em plateia. Escolheu uma vítima para divertir o grupo. Luana, vem cá. A Luana foi, de cabeça baixa. Me fala uma coisa. Marisa continuou sorrindo. Como é que você conheceu aquele garçom? Vocês já se encontraram antes? As amigas olharam interessadas, como se fosse novela. A Luana engoliu seco. Eu não conheço, dona Marisa. Ah, não conhece? Marisa levantou a sobrancelha. Então por que aceitou dançar com ele? Foi carência? Ou foi vontade de aparecer? Eu vi a Luana apertar o pano de prato com força. A mão dela estava branca. Ela respondeu baixinho. Eu só aceitei porque ele me chamou. Foi só uma dança. Marisa encostou a colher no pires com um tique e soltou a frase que eu senti queimar. Pois é, uma dança vira fofoca, e fofoca vira porta fechada. Você sabe disso, né? A Luana ficou muda, e ali eu entendi o método. Marisa não batia com mão, batia com medo. Uma das amigas riu. Marisa, você tem que tomar cuidado. Essas meninas às vezes querem fisgar homem rico. Eu quase perdi o controle. Porque o nome rico ali não era sobre dinheiro. Era sobre poder. Era sobre permissão de existir. Marisa deu de ombros. Ah, eu sei bem lidar. Eu já ensinei muita gente a ficar no lugar. E então, ela olhou direto para mim, como se me reconhecesse por algum detalhe. Meu coração deu um salto. Eu segurei a respiração.
Mantive o olhar baixo, o corpo no papel. Você, garçom, vem cá. Eu fui. Qual seu nome? Henrique. Eu respondi, curto. Ela me mediu. Devagar. Como quem procura erro. Henrique, ontem você estava muito solto para um funcionário. Ela sorriu, mas não era sorriso. Aqui a gente gosta de profissionalismo. Você entende, né? Entendo, senhora. Ótimo. Então não se aproxime da Luana. Ela falou como quem diz, não encoste na minha bolsa. Ela é funcionária, não é companhia. A Luana fechou os olhos por um segundo, como se aquele não é companhia fosse uma sentença. Eu fiz que sim, virei e saí, porque qualquer coisa diferente ali levantaria suspeita. Mas por dentro eu estava jurando uma coisa comigo. Aquilo não ia continuar. Quando o café terminou, as amigas foram embora de carro, rindo, satisfeitas. Marisa se levantou, ajeitou o cabelo e chamou Luana num canto, perto da porta do depósito. Eu fiquei do outro lado do corredor, fingindo carregar caixas, mas eu estava ouvindo. Amanhã você não precisa vir, Marisa disse fria. Vou viajar, e quando eu voltar quero sua cabeça no lugar, sem gracinha. Dona Marisa, eu preciso trabalhar, Luana respondeu numa coragem pequena. Precisa? Marisa riu baixinho. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo merece, e eu tô cansada de você. A Luana ficou branca. A senhora tá me mandando embora? Marisa inclinou o rosto como quem dá conselho. Eu estou te dando uma chance de parar de me causar problema. Se eu quiser, eu te queimo aqui. Eu conheço o Rogério. Eu conheço outros prédios. Você acha que São Paulo é grande? Para quem é pobre, São Paulo é pequena. Eu senti um gelo na nuca, porque aquilo era exatamente o que a dona Célia tinha falado. Herói vira alvo e pobre vira refém. Quando Marisa saiu, Luana ficou parada, segurando o choro. Eu me aproximei devagar, com cuidado, para não assustar. Luana, ela levantou o rosto e eu vi. Tinha lágrima, mas tinha fogo também. Um fogo de quem está cansada de apanhar. Não fala comigo, Henrique. Ela disse com a voz tremendo. Ah, não por mal, é porque eu não posso. Eu ouvi o que ela falou. Ela está ameaçando te mandar embora. Luana riu sem alegria. Ameaçando? Ela faz. Ela olhou para o chão. Eu já perdi trabalho por menos. Eu queria abraçar aquela menina. Queria dizer, vem comigo. Queria dar um teto, um emprego, uma vida. Mas eu sabia que o primeiro passo era outro. Devolver a ela a sensação de controle. Você tem alguém aqui em São Paulo? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Só eu. Eu moro num quartinho. De favor. Com uma senhora que também trabalha de limpeza. A gente divide. Ela respirou fundo. E eu não posso voltar para o interior agora. Minha mãe precisa dos remédios. Eu vi o pingente de novo e tive uma vontade de pedir para ver a foto, de perguntar o nome da mãe dela, de entender, mas era íntimo demais para aquele momento. Luana, eu falei, você tem direito. 2 meses sem pagar, isso não é favor, é obrigação. Ela me olhou com desconfiança. Você fala como se fosse fácil. A voz dela ficou mais dura. Você acha que eu não sei? Eu sei. Só que eu também sei como isso termina. Eu reclamo, ela diz que eu roubei um anel e pronto. Acabou minha vida aqui. Eu respirei fundo, porque aquilo não era paranoia, era realidade. E o Rogério? Eu perguntei. Ele tá com ela nisso? Luana hesitou, mordeu o lábio e confessou. Eu acho que sim. Ela falou tão baixo que quase não saiu. Eles conversam, eles combinam. E quando eu cheguei aqui no começo, eu ouvi uma coisa, uma frase que eu nunca esqueci. Qual? Luana apertou o pano na mão. Essa aí é filha daquele problema antigo. Fica de olho. Ela engoliu seco. Eu não sei o que é. Eu não sei quem falou, mas eu ouvi. Meu coração disparou. Filha daquele problema antigo. O nome na pasta. O sobrenome no pingente. A anotação de acidente em obra. E agora isso. Eu senti o passado abrir uma porta dentro de mim. Luana, seu pai? Eu comecei, e ela fechou o rosto. Não fala do meu pai. A frase foi seca como pedra. Ele sumiu. Ela continuou, com a voz embargada. Quando eu era adolescente, deixou minha mãe doente de tristeza. Deixou dívida, deixou buraco.
Eu não quero falar dele. Eu vi que era um assunto profundo demais. E não era hora de forçar. A gente ficou em silêncio por um segundo. E então eu fiz uma coisa simples. Tirei do bolso uma nota dobrada e coloquei em cima da pia, escondido, como quem paga um café. Para passagem, eu falei. Luana recuou como se fosse ofensa. Não, não é esmola, eu disse, rápido. É só para você não ficar presa. Ela me olhou com raiva, mas era raiva de quem tem medo de dever. Eu não aceito nada de homem. Eu engoli, respeitei. Tá, então me deixa só fazer uma coisa por você. Uma coisa que não te humilha. Ela ficou me encarando desconfiada, até que perguntou. O quê? Eu respirei fundo, escolhendo palavras. Me diz o nome completo da sua mãe e onde ela faz tratamento. Eu quero ver se eu consigo informação de posto, de exame, alguma coisa. Sem você precisar pedir favor para Marisa, sem depender dela. Luana apertou os lábios, lutando consigo mesma. Orgulho e necessidade brigando dentro do peito. Pra quê? Ela perguntou. Porque ontem você me defendeu sem ganhar nada com isso, eu respondi. E eu não esqueço esse tipo de coisa. Ela ficou olhando para o chão e quando falou, a voz saiu pequena. Dona Dalva Santos. Ela se trata no posto de Itapecerica. Eu mando dinheiro para comprar os remédios que não tem. Eu gravei aquele nome como quem grava uma promessa. A Luana pegou a bandeja, começou a arrumar as xícaras e eu achei que a conversa tinha acabado. Mas antes de sair, ela parou, me olhou de verdade pela primeira vez desde a dança e disse: Henrique, você parece diferente, mas diferente não dura. Ela respirou fundo. Se você continuar se metendo, você vai se machucar. E eu não quero carregar isso também. E saiu. Eu fiquei ali com o nome Dalva Santos, ecoando na cabeça, e com um aperto no peito que eu não sentia desde que meu pai morreu. Porque eu percebi uma coisa. Eu estava me apaixonando. Não era paixão de filme. Era coisa de homem que já viveu e sabe o que é solidão. Eu estava me apaixonando pela coragem dela, pela dignidade dela, por aquela teimosia de continuar de pé, mesmo quando o mundo mandava ela ajoelhar. Só que, ao mesmo tempo, eu estava entrando num território perigoso. No fim da tarde, eu voltei na administração e pedi, com jeitinho, mais alguns arquivos da reforma antiga, dizendo que a empresa terceirizada precisava conferir histórico de equipamentos. A Patrícia abriu outra pasta meio contrariada, e ali, no meio de documentos de obra, eu vi o nome do meu tio, assinatura dele em contratos, autorização de pagamento. E num canto, uma sigla que eu conhecia bem, a empreiteira que anos atrás meu pai tinha jurado que nunca mais pisaria perto. Eu senti o estômago revirar, porque eu entendi que aquela história não era só sobre um síndico arrogante e uma moradora cruel. Era sobre um sistema, sobre gente rica protegendo gente rica. E sobre uma família como a minha, que talvez tivesse construído parte da fortuna em cima de silêncio. E agora a Luana estava no meio disso. Naquela noite, eu mandei uma mensagem para o meu advogado de confiança, o Dr. Sérgio, mas sem dar detalhes demais. Só uma frase. Preciso reabrir um caso antigo de obra, assunto delicado, amanhã cedo. E quando eu estava guardando o celular, uma notificação do sistema interno do prédio chegou. Solicitação de advertência, prestadora Luana S. Motivo, conduta inadequada em evento social. Advertência, por uma dança. Eu fechei a mão tão forte que a unha marcou a palma. E ali eu soube. Eles iam tentar esmagar a Luana antes que ela abrisse a boca sobre qualquer coisa. No próximo pedaço, eu vou te contar como eu tentei proteger a Luana sem revelar quem eu era. E como uma simples advertência virou o começo de uma perseguição que quase destruiu a vida dela, e a minha também. A advertência chegou no meu celular como se fosse uma multa de estacionamento. Fria, automática, procedimento padrão. Mas eu sabia que aquilo era um aviso com outra intenção. A gente manda na sua vida. Eu imprimi o documento na sala da administração porque eu queria ver a cara de quem ia ter coragem de sustentar aquilo no papel. A Patrícia, a administradora, me olhou com pressa, como quem não quer problema. Henrique, isso aí veio do síndico, eu só registro. Por qual motivo? Eu perguntei tentando controlar a voz. Ela leu sem graça. Conduta inadequada em evento social e aproximação indevida. Eu senti um calor subir no peito.
Dançar é conduta inadequada agora? Patrícia suspirou e baixou o tom. Você sabe como o Rogério é. E a dona Marisa não vai largar do osso. Elas já estavam pedindo para tirar a Luana do cadastro. Eu apoiei a mão na mesa, me inclinando um pouco. Patrícia, essa menina está sem receber há 2 meses. Isso você também registra? Ela engoliu seco e desviou o olhar. Eu não tenho como provar, Henrique. Mas você tem como registrar reclamação. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa com minha firmeza. Você vai se meter nisso mesmo? Eu fiquei em silêncio por 1 segundo, porque era a pergunta que doía. Vou me meter? Como se dignidade fosse assunto opcional. Vou, eu respondi. Saí dali e fui atrás da Luana na área de serviço. Encontrei ela no depósito, guardando coisas, ajeitando prateleira, fazendo o corpo trabalhar para a cabeça não desabar. Luana, eu chamei baixo. Ela não olhou de primeira. Quando olhou, eu vi que ela já sabia. Chegou, né? Ela falou com a boca seca. Chegou. Ela riu sem humor. Conduta inadequada. Eu nem sei mais o que eu fiz além de existir. Eu mostrei o papel. Isso aqui não pode ficar assim. Ela se aproximou, leu e o rosto dela fechou. Pode sim. Vai ficar e vai piorar. Ela levantou o olhar. Henrique, você é bom, mas você não entende. Eles têm o jeito deles. Eles vão me empurrar para fora sem sujar as mãos. Então a gente não deixa. A Luana apertou os lábios como quem segura a própria raiva. A gente? Ela repetiu. Não tem a gente aqui. Tem eu. Eu sou a que perde. Aquilo me atingiu, porque era verdade. Eu podia voltar para o meu apartamento e esquecer. Ela não. Eu não vou fazer nada que te exponha. Eu prometi. Mas eu também não vou fingir que isso é normal. Ela respirou fundo e a voz saiu mais baixa. Você sabe o que a Marisa falou para as amigas ontem? Que eu estava tentando fisgar homem rico. Ela olhou para o chão, envergonhada de uma mentira que nem foi ela que criou. E hoje uma moradora me olhou e falou: cuidado para não se achar. Eu não fiz nada. Eu só dancei. Eu senti o estômago virar. Quem falou isso? Não importa. Já espalhou. Ela levantou o rosto. Sabe o que dói mais? É perceber que eles já tinham essa história pronta antes mesmo de eu abrir a boca. A pobre oportunista. É sempre o mesmo roteiro. Eu quis dizer, eu estou aqui. Mas eu sabia que ela não precisava de frase bonita. Ela precisava de segurança. Você vai hoje no EJA? Eu perguntei com cuidado. Luana arregalou os olhos. Como você sabe? Você me contou na padaria? Ela ficou desconfiada, como se a informação fosse um risco. Vou. Por quê? Porque eu procurei as palavras certas. Porque eu quero te acompanhar até o ponto depois do turno, só isso. Tá tarde, e eu não gosto do que eu ouvi ontem no corredor. Ela me olhou por um tempo que pareceu longo demais. Não precisa, ela respondeu automática. Luana, eu não tô tentando mandar em você. Eu não quero que te aconteça nada. Ela respirou, e por um segundo, a dureza caiu. Ela parecia cansada de se defender. Tá, ela cedeu. Mas de longe, sem conversa. Se me verem com você, acabou. Eu assenti. Era o acordo possível. No fim do turno, já escurecendo, a gente saiu pela lateral. Eu fiquei alguns passos atrás, como ela pediu. A rua estava úmida de uma garoa fina e São Paulo tinha aquele cheiro de asfalto molhado e pressa. Ela andava rápido, olhando para os lados. Eu observei que ela segurava a bolsa com as 2 mãos, como se fosse escudo. Quando a gente chegou perto do ponto, um carro importado passou devagar. Eu reconheci o motorista. Era um dos amigos do Rogério. O carro diminuiu como quem quer olhar. A Luana sentiu também. Eu vi o corpo dela enrijecer. Luana, eu chamei, baixinho. Ela não respondeu, só acelerou. Entrou no ônibus e sentou lá no fundo, sem olhar para trás. Eu fiquei no ponto, com uma sensação de impotência que eu não conhecia. Naquela mesma noite, eu me encontrei com o Dr. Sérgio, meu advogado, num escritório discreto, longe do prédio. Eu não levei motorista, não levei segurança. Só eu e a verdade que eu estava tentando encarar. Henrique, ele disse, assim que eu entrei, você pediu para eu reabrir o caso da obra de 2012. Isso.
Ele colocou uma pasta na mesa. Teve um acidente sério. Um andaime cedeu. Um funcionário ficou com sequelas e outro desapareceu depois de denunciar irregularidade. Houve tentativa de ação trabalhista, mas ele fez uma pausa. A coisa morreu antes de virar processo grande. Meu coração bateu forte. Nome. Ele olhou os papéis. Renato Santos. Eu senti um gelo que veio da nuca até a coluna. Santos. O sobrenome do pingente. O sobrenome da dona Dalva. E por que morreu? Eu perguntei, a voz falhando. Sérgio ajeitou os óculos. Porque alguém assinou um acordo fora do padrão. Muito dinheiro envolvido, pouca transparência. E um documento de desistência, com assinatura que parece tremida. Ele me encarou. Henrique, isso tem cheiro de pressão. Eu fechei a mão. Eu ouvi meu pai na cabeça. Um homem só vale o jeito que trata quem não pode devolver nada. E quem assinou pela empresa? Eu perguntei. Sérgio virou outra folha. Eduardo Albuquerque, meu tio. Eu senti uma raiva tão grande que chegou a doer no peito. E o seu pai? Sérgio perguntou com cuidado. Ele sabia disso? Eu respirei fundo. Meu pai tinha morrido sem me contar muita coisa. Mas agora eu começava a entender o tamanho do silêncio. Eu não sei, eu respondi. Mas eu vou descobrir. Na saída do escritório, meu celular vibrou com mensagens num grupo de moradores que eu nem participava mais. Alguém tinha me adicionado sem eu perceber. E a mensagem dizia, com risadinha de gente covarde: Vocês viram o garçom novo? Tem cara de conhecido? Aposto que é golpe. Em seguida outra. Ele não é garçom coisa nenhuma. Eu já vi esse homem no elevador social saindo do último andar. Meu sangue gelou. Alguém tinha me visto. O disfarce estava rachando. E quando eu cheguei no prédio, já perto de meia-noite, vi uma cena que fez meu corpo travar. Rogério e Marisa estavam no estacionamento, conversando com um homem de terno simples, pasta de couro na mão. O homem entregou um envelope. Rogério guardou rápido. O mesmo tipo de envelope da outra noite. Eu me escondi atrás de uma coluna e ouvi só o final da conversa. Amanhã a gente resolve a menina, Rogério falou. Ela sai sem barulho. Marisa respondeu fria como vidro. E o garçom também. Eu não quero mais ele rondando. O homem de terno completou num tom baixo. Só cuidado. Se ele for quem eu estou pensando, isso vira problema. Meu coração disparou. Porque naquele instante eu entendi. Não era só a Luana que estava na mira. Era eu. E o pior, eu não sabia se o perigo vinha do Rogério e da Marisa, ou do passado da minha própria família, que eu estava cutucando sem perceber o tamanho. No próximo pedaço, eu vou te contar o dia em que a Luana chegou para trabalhar e encontrou a portaria fechada para ela. E como uma acusação nojenta, feita na cara dura, quase destruiu tudo antes de eu conseguir abrir a boca. E você, no meu lugar, você revelaria a verdade imediatamente? Ou continuaria no disfarce para juntar provas e não colocar a Luana ainda mais em risco? Na manhã seguinte, eu acordei com um pressentimento ruim. Sabe quando o corpo acorda antes da cabeça e já vem com um peso? Foi assim. Eu desci cedo, ainda com o disfarce, porque eu precisava ver com meus próprios olhos o que eles chamavam de resolver a menina. No hall de serviço, seu Djalma estava na portaria com uma cara séria. Bom dia, Henrique, ele falou. Mas a voz saiu baixa, como se tivesse medo das paredes. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para o lado, depois para o outro e sussurrou. Recebi ordem para não deixar a Luana entrar. Meu estômago virou. Ordem de quem? Ele nem precisou falar, só apontou com o queixo para a sala do síndico. Eu respirei fundo. Na minha cabeça, a lógica de empresário gritava: entra, resolve, impõe. Mas a lógica humana, aquela que meu pai tentou me ensinar, gritava mais alto. Se você resolver do jeito do rico, ela vira alvo maior. Ela já chegou? Eu perguntei. Ainda não. Eu fiquei ali, esperando, com a mão suando no bolso do avental. Pouco depois das 8, eu vi a Luana atravessando a rua. Moletom simples, bolsa no ombro, cabelo preso. Ela vinha com o passo apressado de quem não pode atrasar. Quando ela entrou pelo portão de pedestres e viu a cara do seu Djalma, parou. Bom dia, ela disse, tentando manter a voz firme. Seu Djalma não conseguiu olhar nos olhos. Luana,
Eu não posso te deixar subir. Ela piscou como se não tivesse entendido. Como assim? Ele estendeu um papel. Ordem do síndico. Você está suspensa. Até segunda ordem. A Luana pegou o papel com a mão tremendo. Leu. E eu vi o rosto dela mudar de cor. Suspeita de furto? A voz dela falhou. Furto do quê? Seu Djalma parecia envergonhado. Eu só recebo ordem, minha filha. A Luana olhou para o prédio, para os andares, como se buscasse ar. Eu vi ela engolir o choro e apertar o papel até amassar. Isso é mentira, ela disse, mas não era grito. Era um pedido de justiça. E aí o Rogério apareceu, como se estivesse esperando o espetáculo. Camisa social, relógio grande, sorriso pequeno. Mentira? Ele falou alto, para todo mundo ouvir. Luana, não faz cena. Você sabe muito bem o que aconteceu. A Luana tremeu, mas não baixou a cabeça. Foi a primeira vez que eu vi ela enfrentar de frente. Eu não roubei nada. Nada. Rogério deu uma risada debochada. Pois é, sempre dizem isso. Mas a dona Marisa sentiu falta de um brinco caro. E adivinha quem estava sozinha no quarto dela? Você. Eu senti um impulso de avançar, mas me segurei. Eu precisava ver até onde eles iam, e precisava estar pronto. Luana respirou fundo, desesperada. Eu limpei o quarto, como sempre. Ela nunca deixou nada aberto. E ela tá me devendo 2 meses. Se eu quisesse roubar, eu já teria... Ela parou percebendo que tinha falado demais. Rogério aproveitou. Tá vendo? Olha como fala, o tipo de pensamento. Ele olhou para o seu Djalma. Não deixa entrar. E se insistir, chama a polícia. A palavra polícia derrubou a Luana por dentro. Eu vi no rosto dela um pânico antigo, como se a vida dela inteira dependesse de não ser confundida com criminosa. E aí Marisa chegou. Desceu do elevador social como quem entra em passarela. Óculos escuros de manhã, bolsa na mão, cara de dona do mundo. Ela olhou a Luana com desprezo. Então, Marisa disse, como se falasse de uma mancha no sofá. É verdade que você está negando? Luana segurou o papel com força. Eu não peguei brinco nenhum, dona Marisa. Eu juro. Marisa deu de ombros. Jurar é fácil. Difícil é provar. Ela inclinou o rosto como quem oferece oportunidade. Mas a gente pode resolver sem polícia se você fizer o que eu mandar. Eu vi a Luana engolir seco. O que a senhora quer? Marisa sorriu. E aquele sorriso era a coisa mais feia do mundo. Você assina um papel dizendo que pediu demissão. E pronto, eu esqueço o brinco. Eu esqueço tudo. Você some daqui e não atrapalha mais. Luana ficou imóvel. Eu vi a cabeça dela girar. Se ela assinasse, perdia tudo. Se não assinasse, virava ladra na boca do prédio inteiro. Ela olhou para o lado e, por um instante, os olhos dela encontraram os meus. Eu estava vestido de garçom, mas naquele olhar ela procurou humanidade. Procurou alguém que segurasse a mão dela, e eu senti um nó na garganta. Eu não vou assinar, ela disse finalmente, com a voz quebrada, mas firme. Marisa perdeu o sorriso. O rosto dela endureceu. Então você vai aprender da pior forma. Rogério fez um gesto rápido e um segurança se aproximou. Liga para a polícia, Rogério falou alto, para humilhar mais. Eu vi a Luana desabar ali, não no chão, mas por dentro. As lágrimas começaram a cair sem controle. Eu só queria trabalhar. Ela disse soluçando. Eu só queria cuidar da minha mãe. E foi nesse momento que eu vi uma coisa que me fez travar. Uma das amigas da Marisa, aquela que estava no café no dia anterior, atravessou o hall e cochichou algo no ouvido dela. Marisa abriu a bolsa, tirou um brinco brilhando e levantou no ar, como troféu. Olha só, achei. Ela falou alto, teatral. Estava no meu porta-joias o tempo todo. Que distração a minha. O salão da portaria ficou em silêncio. Eu senti o rosto queimar de ódio. Luana parou de chorar por um segundo, como se o corpo não acreditasse. Então eu não roubei, ela disse, quase sem voz. Marisa guardou o brinco como se nada fosse. Eu não disse que você roubou. Eu disse que estava faltando. Ela virou para o Rogério. De qualquer forma, ela criou confusão demais. Não quero mais. Rogério, covarde,
Aproveitou a brecha. Confusão, sim. Conduta inadequada. Desrespeito. Tá registrado. Ele apontou o dedo para Luana. Você está banida do prédio como prestadora. E se aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia do mesmo jeito. Banida. Por nada. Eu vi a Luana apertar o pingente no pescoço como se segurasse a mãe ali dentro. Ela estava tremendo tanto que parecia que ia cair. E eu vi que ela não tinha força para enfrentar mais nada sozinha. Luana virou as costas e começou a andar para fora, com a bolsa batendo na perna, o papel amassado na mão. Os moradores que passavam fingiam que não viam. É assim que a injustiça vira rotina, com plateia que se faz de cega. Eu fui atrás, ainda alguns passos atrás, como ela sempre pediu. Do lado de fora, na calçada, a Luana parou e apoiou a mão no poste, tentando respirar. A garoa fina caía e grudava no rosto dela junto com as lágrimas. Eu me aproximei devagar. Luana. Ela virou de repente com os olhos vermelhos e a voz saiu como uma faca. Some! Ela gritou. Você não entende? Some da minha vida! Eu fiquei parado, levando aquele grito como se merecesse, porque de certa forma eu merecia. Eu tinha escolhido o disfarce, eu tinha escolhido o silêncio, eu tinha deixado ela ser esmagada. Eu sinto muito, eu falei com a voz baixa. Eu juro que eu vou. Vai o quê? Ela me interrompeu, quase sem ar. Vai pagar meu aluguel? Vai comprar remédio para minha mãe? Vai fazer eles respeitarem alguém como eu? Você não consegue, ninguém consegue. Aqui a gente não vale nada. Eu senti o coração apertar. Eu queria dizer, você vale, mas eu sabia que frase não alimenta. E ali ela precisava era sobreviver. A Luana deu 2 passos e de repente cambaleou. A mão dela tentou segurar o ar e o corpo dela foi amolecendo como se desligasse. Luana, eu gritei e corri. Ela desmaiou nos meus braços, leve demais, quente demais, frágil demais. Eu pedi ajuda, chamei um táxi e em poucos minutos eu estava entrando com ela num hospital público, com aquele cheiro de álcool e desespero. Na triagem, uma enfermeira perguntou: parente? Eu olhei para Luana apagada, respirando fraco, e senti uma coisa estranha. Uma responsabilidade que não era obrigação legal, era obrigação humana. Sou amigo, eu respondi. A enfermeira anotou e chamou. Pressão baixa, desidratação, nervoso. Eu fiquei sentado numa cadeira de plástico com o avental ainda sujo de trabalho, olhando gente chorando no corredor, mãe com criança no colo, idoso esperando atendimento. E ali, naquele lugar onde dinheiro não entra na frente, eu senti uma vergonha enorme por tudo que eu já ignorei. Quando a Luana abriu os olhos, horas depois, ela olhou para mim e a primeira coisa que ela disse foi: por que você está aqui? Eu engoli seco. Porque eu não podia deixar você cair sozinha. Ela tentou levantar, mas estava fraca. Você não tem que fazer isso. Eu sei, eu respondi. Mas eu vou fazer do jeito certo, sem te expor, sem te humilhar. Ela virou o rosto, ainda desconfiada, e uma lágrima escorreu de novo. Você vai embora daqui depois de hoje, ela disse. Porque se você continuar, eles vão te destruir também. Eu fiquei em silêncio por um segundo. E então eu tomei a decisão que eu estava evitando desde a noite da dança. Luana, eu falei, com a voz firme, eu não vou embora. E eu também não sou só um garçom. Ela me olhou confusa, o rosto endurecendo. Como assim? Eu senti o coração bater na garganta, porque eu sabia, a partir dali, não tinha volta. Eu preciso te contar quem eu sou e por que o seu sobrenome apareceu numa história antiga da minha família. O rosto dela congelou, e antes que eu conseguisse continuar, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de número desconhecido, com uma foto anexada. Quando eu abri, meu sangue gelou. Era uma foto minha, de avental, segurando a Luana desmaiada. E embaixo, a frase: se você abrir a boca, a próxima a cair é a sua mãe. No próximo pedaço, eu vou te contar como a verdade veio à tona do jeito mais cruel possível, com fofoca, exposição e ameaça, e como a Luana, ferida e desconfiada, teve que escolher entre me odiar por eu ter mentido ou aceitar que eu era a única pessoa disposta a enfrentar o monstro que estava perseguindo ela. E você?
No lugar dela, depois de tudo isso, você conseguiria confiar em alguém de novo? Aquela mensagem com a foto minha segurando a Luana no colo ficou queimando na tela do celular como brasa. Se você abrir a boca, a próxima a cair é a sua mãe. Eu olhei para Luana na maca do hospital, o braço com soro, o rosto ainda pálido, e senti um tipo de medo que dinheiro nenhum resolve. Não era medo de perder reputação. Era medo de alguém atravessar a linha e encostar numa senhora doente, lá no interior, só para calar uma menina. Luana me encarou confusa, vendo a mudança no meu rosto. "O que foi?" ela perguntou, a voz fraca. Eu guardei o celular na hora, como se esconder a mensagem fosse proteger ela. "Nada. Só coisa do trabalho." Ela estreitou os olhos. "Você tá mentindo." Eu respirei fundo. A verdade é que eu já tinha mentido demais naquela história. E cada mentira, mesmo com boa intenção, virava uma pedra entre nós dois. "Luana, eu preciso te contar quem eu sou. Só que eu preciso fazer isso do jeito certo, sem te colocar em mais risco." Ela puxou o braço, como se eu tivesse encostado numa ferida. "Se você não é garçom, então você é o quê?" Ela perguntou com um misto de raiva e medo. Eu senti a garganta apertar. "Meu nome completo é Henrique Albuquerque." Ela ficou imóvel. O olhar dela correu pelo meu rosto, como se procurasse o truque. Albuquerque?" Ela repetiu devagar. "Eu sou um dos donos do condomínio. Na verdade, eu sou o responsável pelo prédio. Eu me disfarcei porque eu precisava ver como as coisas estavam sendo feitas, como as pessoas eram tratadas quando ninguém importante estava olhando." Luana virou o rosto e eu vi a lágrima subindo antes mesmo de cair. "Então a dança?" Ela começou, mas a voz falhou. "Foi brincadeira?" "Não." Eu me aproximei um pouco, mas sem invadir. "Eu te juro que não foi." Ela soltou uma risada curta, amarga. "Rico sempre jura, e pobre sempre acredita e apanha depois." A frase dela doeu porque tinha verdade, e eu não podia discutir com a experiência de vida que ela carregava. "Eu errei em não te contar antes", eu admiti. "Mas eu não queria que você virasse alvo por estar perto de mim. Eu queria juntar provas, entender o que o Rogério e a Marisa estavam fazendo com vocês. E eu descobri coisa pior, bem pior." Luana me olhou de novo e a raiva virou desconfiança. "E pior como?" Eu hesitei, mas eu não podia continuar segurando tudo. "O seu sobrenome aparece num caso antigo ligado à obra do prédio. Um acidente, documentos estranhos, coisa mal resolvida." Luana franziu a testa, como se eu estivesse falando de outra vida. "Meu pai trabalhou em obra, sim, mas isso faz anos." Ela engoliu seco, e ele sumiu. Eu nem sei se está vivo. Eu vi que falar do pai dela era mexer num lugar perigoso, mas a mensagem sobre a mãe dela mudava tudo. Eu precisava agir rápido. "Luana, alguém me mandou uma ameaça." Ela endureceu. "Ameaça?" Eu tirei o celular do bolso, mas não mostrei a foto ainda. Só encarei ela com seriedade. "Disseram que se eu abrir a boca, a sua mãe vai sofrer." O rosto dela perdeu cor. "Minha mãe?" Ela sussurrou, como se o hospital inteiro tivesse ficado longe. "Eles não sabem da minha mãe." Eu respirei fundo. "Sabem. E isso é o que mais me assusta." Luana tentou sentar de uma vez, mas a enfermeira entrou na hora e pediu calma. Quando a enfermeira saiu, Luana me olhou como se eu fosse culpado pelo mundo ser cruel. "Tá vendo?" Ela falou tremendo. "Tá vendo porque eu mandei você sumir? Agora eles sabem de mim, sabem da minha mãe, e você ainda por cima é dono daquele lugar. Isso é perigoso demais." "Eu não vou deixar encostar nela", eu falei, firme. "Mas eu preciso do telefone da sua mãe, Luana. Agora." Ela ficou em silêncio, lutando consigo mesma. Desconfiança contra necessidade, orgulho contra medo. Por fim, ela pegou a bolsa, tirou um papel dobrado, bem amassado, e me entregou. "Esse é o número do vizinho dela. Dona Dalva não tem celular bom." A voz dela falhou. Se acontecer alguma coisa, ele ajuda." Eu peguei o papel como quem pega uma responsabilidade sagrada. "Obrigado." Luana mordeu os lábios, tentando segurar o choro. "Eu não quero favor." Ela disse quase num sussurro. "Eu só quero paz." "Eu sei."
O médico deu alta algumas horas depois, dizendo que era estresse, desidratação, queda de pressão. A vida empurrando até o limite. Eu ajudei a Luana a levantar e ela não encostou em mim. O corpo dela dizia: eu não sei se posso confiar. No estacionamento do hospital, ela parou. Eu vou embora sozinha, ela falou. Luana, pelo menos deixa eu te deixar em casa. Eu não quero você perto. Ela respirou fundo. Tudo que toca em Rico vira fofoca. E eu já tô destruída. Eu ia insistir, mas vi que insistir ali seria só mais uma forma de tirar dela o pouco controle que restava. Eu respeitei. Tá, mas eu vou atrás, de longe, só para garantir. Ela me olhou com irritação. Você não cansa? Não quando eu sinto que alguém tá tentando te esmagar. Luana não respondeu. Só entrou no ônibus. Eu fiquei do lado de fora, seguindo de carro depois, com distância, como quem escolta sem aparecer. O caminho foi longo, até um bairro simples onde as ruas eram estreitas e as casas encostadas. A Luana desceu num ponto e entrou num corredor de portão. Eu parei mais adiante e observei. Ela morava de favor, como tinha dito. Um quarto nos fundos, dividido com uma senhora mais velha, Dona Nadir, que também trabalhava em limpeza. Eu soube disso porque, quando eu encostei no portão e chamei, foi a Dona Nadir que apareceu, desconfiada, pano de prato na mão. Quem é? Ela perguntou. Eu sou amigo da Luana. Ela passou mal hoje. Dona Nadir me mediu dos pés à cabeça. A gente simples tem um radar que o rico subestima. Amigo? Ela repetiu seca. Luana apareceu atrás dela e o rosto dela fechou na hora. Eu falei para você não vir. Eu sei. Eu só queria... Eu parei, respirando. Eu só queria garantir que você chegou bem. Luana deu um passo e pela primeira vez eu vi o quanto ela estava exausta de ser forte. Você está entendendo o estrago que você fez na minha vida? Ela falou baixo para Dona Nadir não ouvir tudo. Agora tem gente me ameaçando. Minha mãe está em risco. Eu engoli. Por isso mesmo eu vim. Eu preciso falar com sua mãe hoje. Pelo menos com o vizinho. Luana fechou os olhos como se a palavra mãe fosse um prego no peito. Faz. Ela respondeu. Mas depois vai embora. Eu fui até o carro, liguei para o número do papel. Chamou, até atender um homem com voz simples, de interior. Alô? Boa noite, senhor. Meu nome é Henrique. Eu sou amigo da Luana. É sobre a Dona Dalva. Do outro lado, um silêncio. Aconteceu alguma coisa com a Dona Dalva? Ele perguntou preocupado. Eu escolhi as palavras com cuidado. Não, mas eu preciso que o senhor fique atento. Tem gente fazendo ameaça. Se aparecer alguém estranho na rua dela, se perguntarem dela, o senhor me avisa, por favor. Ele respirou fundo. Aqui é tudo calmo, moço, mas eu fico de olho. A Dona Dalva é uma senhora boa, não merece confusão. Ninguém merece. Eu desliguei com a mão tremendo, porque mesmo com dinheiro, eu não tinha como colocar um muro ao redor do mundo. Eu precisava ser mais esperto do que eles. Quando voltei para o portão, Luana estava de braços cruzados e Dona Nadir atrás, em silêncio. Pronto, eu disse. Ele vai ficar atento. Luana assentiu, mas o olhar dela ainda não era de alívio. Era de alguém que sabe que o perigo não avisa. E agora? Ela perguntou. Agora eu vou fazer duas coisas, eu respondi. Eu vou entrar com o advogado para garantir seus direitos e para impedir que esse tipo de acusação continue. E vou exigir preservação das imagens das câmeras do condomínio. Eles não vão apagar prova. Luana riu, triste. Você fala como se justiça fosse rápida. Não é, mas injustiça também não pode ser rápida sempre. Ela me encarou. E por que você está fazendo isso de verdade? Perguntou com a voz baixa. Por que está com pena? Porque quer pagar uma culpa antiga? Porque quer me usar para brigar com sua família? A pergunta dela me atravessou e eu não fugi. Eu tô fazendo porque eu vi você sendo tratada como nada e você ainda teve coragem de defender um garçom. Eu respirei fundo. E porque eu sinto coisas por você que eu não queria sentir num momento como esse. Luana abaixou o olhar na hora como se a palavra sinto fosse perigosa demais. Não fala isso, ela sussurrou. Não agora. Tá, eu não falo, eu provo. Eu ia embora quando meu celular tocou. Número conhecido. Minha mãe. Eu atendi com o coração pesado. Henrique,
A voz dela veio gelada. O que é essa história de você vestido de garçom? Já tem gente mandando foto no grupo da família. Você enlouqueceu? Eu olhei para Luana, que estava a poucos passos, ouvindo só pedaços. Mãe, eu não posso falar disso agora. Pode sim. Ela apertou o tom. Você sabe com quem está mexendo. E pior, você sabe que esse sobrenome Santos não é novidade para nós. Meu corpo ficou rígido. Como assim? Ela respirou do outro lado, como se escolhesse o que admitir. Seu pai carregou esse assunto como uma cruz até o fim. E você vai abrir essa ferida justo agora? No Natal? Com todo mundo olhando? Eu senti um gelo. Então vocês sabem. Henrique, ela falou mais baixa. Você não tem ideia do que isso pode trazer. Eu desliguei sem discutir, porque eu estava com medo de perder o controle na frente da Luana. Luana me olhava, parada. Sua mãe sabe do meu sobrenome? Ela perguntou com a voz pequena. Eu engoli seco. Sabe, o silêncio entre nós foi pesado. E foi aí que a dona Nadir, que estava quieta até então, abriu o portão mais um pouco e falou de um jeito simples, direto. Moço, se você vai mesmo entrar nessa vida, entra com respeito. Porque a menina aqui já apanhou demais do mundo. Eu assenti, sentindo vergonha e gratidão ao mesmo tempo. Eu vou. Eu me virei para ir embora. E quando cheguei ao carro, vi um homem do outro lado da rua, encostado num muro, olhando fixo para casa. Não era do bairro. Roupa boa demais, postura de quem não está ali por acaso. Ele deu um passo na direção do portão e falou alto, com uma voz que fez a Luana congelar por dentro, mesmo à distância. Luana, eu preciso falar com você, sou eu, seu pai. Eu juro que naquele instante eu senti o chão sair do lugar, porque a história não estava só voltando, ela estava batendo na porta. Luana, eu preciso falar com você, sou eu, seu pai. Aquela frase atravessou a rua e atravessou a Luana por dentro, como se tivesse arrancado o ar dela. Eu vi o corpo dela endurecer, o ombro subir, a mão ir direto no pingente, como se a mãe dela estivesse pendurada ali no pescoço. O homem estava a uns 5 passos do portão, uns 50 e poucos anos, barba por fazer, roupa simples demais para alguém que aparece do nada, mas limpa, arrumada, como quem se preparou para a cena. E o olhar dele não era só de saudade, tinha cálculo, tinha pressa. Luana não correu para ele, não abriu o portão. Ela só falou com a voz que tremia de raiva e dor. Você não tem esse direito. O homem engoliu seco, como se tivesse ensaiado e mesmo assim se surpreendesse. Filha, eu vim porque eu fiquei sabendo de umas coisas. Eu fiquei sabendo que você tá metida com gente grande e eu posso te ajudar. Quando ele disse gente grande, eu senti meu estômago apertar, porque do jeito que ele falou, não era eu tô preocupado com você. Era eu vi uma oportunidade. Eu cheguei mais perto do portão, sem invadir, mas me colocando presente. Boa noite, eu disse, firme. O senhor pode se afastar um pouco? A Luana passou mal hoje. Ela não tá bem para conversa assim. Ele olhou para mim e por um segundo o olhar dele mudou. Aquele olhar de quem reconhece o sobrenome mesmo antes de ouvir. Você é o Henrique, né? Ele falou. Albuquerque. Luana virou o rosto na hora, como se aquilo confirmasse o pior pesadelo dela. Tudo conectado. Eu sou, eu respondi. E justamente por isso eu vou pedir que o senhor tenha respeito. Se quiser conversar, conversa comigo. Não aqui na porta, assustando ela. Ele deu um meio sorriso. Respeito, repetiu, como se a palavra fosse piada. Vocês ricos gostam dessas palavras bonitas. Luana explodiu, baixo, mas explodiu. Some daqui! Some, Renato! Eu passei anos esperando você voltar e você volta agora, justo agora, para quê? Para estragar mais? Ouvir ela chamando o pai pelo nome, sem pai, sem paizinho, me deu um aperto no peito. Ali tinha história, tinha abandono, tinha uma ferida que nunca fechou. O homem levantou as mãos, fazendo um teatro de calma. Eu não vim brigar, eu vim avisar. Tem coisa antiga voltando, e quando coisa antiga volta, sobra para quem tá fraco. Eu senti a nuca gelar. A mensagem da ameaça, a mãe dela, o sobrenome, o envelope, tudo se encaixando. O senhor sabe de ameaça contra a dona Dalva? Eu perguntei, direto. Ele piscou, rápido demais.
Eu sei que vocês estão cutucando onça, respondeu. E eu sei que tem gente que não quer isso. Luana deu um passo para trás, como se tivesse ouvido um tiro. Você está envolvido nisso? Ela sussurrou. Eu estou envolvido na vida de vocês desde antes de você nascer. Ele respondeu, e a frase pareceu ensaiada. Se você abrir o portão, eu explico. Luana não abriu. Eu vi a dona Nadir, lá dentro, parada, segurando o pano de prato, olhos atentos. Ela olhou para mim como quem pede, resolve isso sem fazer barulho. Eu respirei fundo e decidi puxar o homem para o caminho que eu podia controlar. Vamos fazer assim, eu disse. O senhor quer falar? Ótimo. Tem uma padaria ali na esquina. Eu vou com o senhor. A Luana fica aqui em segurança. O senhor me conta o que sabe. O homem me mediu, pensando. Sozinho? Ele perguntou. Eu e o senhor, respondi. Luana me olhou, alarmada. Henrique, não? Eu vou voltar rápido. Eu prometi, e falei baixo, só para ela ouvir. Você não deve nada para ele, mas eu preciso entender se ele é ameaça ou se ele é peça. O homem aceitou com um gesto. Andou comigo até a esquina sem pressa, como quem sabe que tem poder só por existir naquele momento. Na padaria, sentamos numa mesa de canto. Ele pediu café com leite e pão na chapa, como se fosse um dia comum. Eu pedi um café puro e deixei o celular virado para baixo, mas com o gravador ligado. Eu não estava ali para brigar. Eu estava ali para me proteger e proteger ela. E nesse mundo, palavra sem prova vira fumaça. Fala, eu disse sem rodeio. O que o senhor quer? Ele soltou o ar e começou pelo caminho mais fácil. Eu quero um acerto. Eu senti a raiva subir, mas mantive a cara fria. Um acerto pelo quê? Pelo que aconteceu naquela obra, ele respondeu. Pelo que fizeram comigo. Pelo que fizeram com a Dalva. E pelo que fizeram com a Luana. Eu estreitei os olhos. Então confirma, o senhor é Renato Santos. Ele assentiu com a boca cheia. Fui mestre de obra, sim. Trabalhei na reforma do condomínio quando o prédio era do teu pai. Meu peito apertou. O do teu pai saiu como uma faca bem colocada. Teve acidente, eu disse. E teve irregularidade. Ele apoiou o cotovelo na mesa. Teve andaime cedendo, teve gente se quebrando, teve documento sumindo. E quando eu falei demais, apareceu gente me oferecendo dinheiro para eu calar. Quem? Eu perguntei. Ele mastigou mais devagar. Eduardo Albuquerque, meu tio. Eu senti o chão firme virar areia, mas segurei. E por que você sumiu da vida da Luana? Ele desviou o olhar por um segundo, porque eu fui ameaçado. Eu tive que sair de perto. E em seguida, como quem se corrige. E porque eu perdi o rumo, fiquei com vergonha, fiquei com raiva. Eu errei. Era uma desculpa que não encaixava. Quem ama volta, nem que seja para pedir perdão. Ele ficou anos longe. E agora voltava quando sentiu cheiro de dinheiro. Você quer quanto? Eu perguntei sem rodeio. Ele sorriu, satisfeito por eu ter chegado onde ele queria. 50 mil. Para eu entregar um pacote que eu tenho guardado. Documento, nome, prova, tudo. E se eu não pagar? A expressão dele endureceu. Aí eu vou falar com quem quiser ouvir. E vou avisar quem está do outro lado que você está comprando briga. Eu inclinei o corpo para frente, baixei a voz. Você está me chantageando, ele deu de ombros. Tô sobrevivendo, você chama como quiser. Eu respirei fundo, o gravador pegando tudo. Um participante gravar conversa no Brasil pode ser usado para defesa. Eu precisava disso como prova de tentativa de extorsão e de ligação com o caso. Renato, eu falei, chamando pelo nome de propósito. Se você tem documento, entrega para a polícia e para a justiça. Se você quer dinheiro, você está vendendo verdade. E verdade vendida vira mentira. Ele riu com desprezo. Justiça? Você acha que justiça funciona para gente como eu? Eu não respondi com frase bonita. Eu respondi com realidade. Funciona pouco, mas se a gente não tenta, eles ganham sempre. Ele me encarou por alguns segundos e soltou como se fosse um aviso. Você não está entendendo o tamanho do buraco. Tem gente no teu prédio hoje que não pode deixar isso voltar. E essa tua moça humilde aí é o elo fraco. Vai sobrar nela. Eu senti o estômago revirar. Foi você que mandou ameaça sobre a mãe dela? Ele levantou as sobrancelhas, fingindo surpresa. Eu?
e deu uma risada curta. Eu não preciso disso, mas tem gente que precisa. Eu levantei, paguei a conta e encerrei ali. Eu tinha o que eu precisava: confirmação de nome, ligação com o caso e a extorsão na boca dele. No caminho de volta, meu celular vibrou. Minha mãe de novo. Eu não queria falar com ela, mas eu precisava, porque tudo estava apontando para dentro da minha casa. Eu subi para o meu apartamento, troquei de roupa e fui direto para a casa dela, num bairro de gente rica que sempre parece silencioso demais. Ela abriu a porta com um olhar que misturava preocupação e reprovação. Você está mexendo num assunto que seu pai tentou enterrar com as próprias mãos, ela disse, sem me deixar entrar direito. Então ele sabia, eu respondi. E você também. Ela fechou os olhos por um instante. Eu sabia de parte. Seu pai brigou feio com seu tio por causa dessa obra. Ele dizia que tinha gente sendo esmagada e que isso ia destruir a gente por dentro. A voz dela falhou. Mas seu pai era um homem orgulhoso. Ele queria resolver sem escândalo. E o Eduardo queria resolver com silêncio. Eu senti a garganta apertar. E a Dalva? E a Luana? Minha mãe foi até um armário, tirou uma caixa de papelão simples, dessas que a gente guarda coisa que não quer olhar. Seu pai deixou isso comigo. Disse que um dia você ia precisar. Ela me entregou a caixa como quem entrega culpa. Dentro havia papéis antigos, recortes e um envelope lacrado, amarelado. Na frente, escrito à mão. Henrique, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui consertar. Eu abri com cuidado. Minha mão tremia. Era uma carta do meu pai, uma carta de homem cansado, tentando acertar conta com a consciência. Ele falava do acidente, falava de uma viúva que ele não conseguiu amparar do jeito certo, falava do nome Dalva Santos, falava de uma menina chamada Luana que não podia pagar pelo erro dos outros. E no fim ele deixava um pedido simples, doloroso. Não use seu dinheiro para calar, use sua coragem para reparar. Eu fiquei parado, com a carta nas mãos, sentindo o peito doer como se eu estivesse enterrando meu pai de novo. Você vai destruir sua família, minha mãe sussurrou. Eu levantei o olhar. Se a minha família precisa de injustiça para ficar inteira, então ela já está destruída faz tempo. Saí dali com a carta dentro do casaco, como se carregasse um coração que não era só meu. Voltei para o bairro da Luana na mesma noite. Eu precisava entregar aquilo a ela. Precisava mostrar que, pela primeira vez, alguém com sobrenome grande estava assumindo o lado certo sem pedir nada em troca. Quando cheguei ao portão, a dona Nadir estava com o rosto pálido. Henrique, graças a Deus. Ela abriu o portão rápido. A Luana saiu. Meu coração disparou. Saiu para onde? Dona Nadir engoliu seco. Com o pai, ele voltou aqui. Falou que tinha notícia da dona Dalva. Falou que era urgente. A Luana ficou desesperada e foi. Eu senti o mundo girar. Faz quanto tempo? Uns 40 minutos. Eu liguei para Luana. Chamou? Chamou. Nada. Foi quando meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Sem foto, só texto. Você quer justiça? Então escolhe. Ou você fecha esse assunto, ou você nunca mais vê a Luana do mesmo jeito. Eu fiquei parado no meio da calçada, com a carta do meu pai no bolso e o medo apertando minha garganta, entendendo que o jogo tinha mudado. Porque agora não era só uma luta por direitos, era uma corrida contra o tempo. Eu fiquei parado na calçada por um segundo, com a carta do meu pai queimando no bolso e a frase da mensagem desconhecida batendo na minha cabeça. Você nunca mais vê a Luana do mesmo jeito. Aquilo não era só ameaça, era gente tentando mexer com o que eu tinha de mais frágil naquela história, a confiança dela. Dona Nadir, a senhora lembra para que lado eles foram? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Ela apontou nervosa. Ele chamou um carro de aplicativo, falou que era coisa urgente da mãe. Ela entrou chorando. Eu fechei os olhos por um segundo. E a imagem da Luana, desesperada com a palavra mãe, me deu uma raiva surda, porque eu entendi exatamente o golpe. O Renato sabia qual era o ponto fraco dela. Eu liguei de novo, nada. Aí eu liguei para o número do vizinho da dona Dalva. Chamou 2 vezes e ele atendeu. Seu Arlindo, aqui é o Henrique. Me diz uma coisa, a dona Dalva tá bem? Do outro lado ele respirou fundo, confuso. Tá sim, moço, ela tá em casa. Até agora há pouco eu vi ela no portão regando planta.
Por quê? Meu estômago virou. Alguém apareceu aí perguntando dela? Hoje não, mas ontem passou um carro devagar. Um homem perguntou se ela morava ali. Eu falei que sim, ele foi embora. Eu fechei a mão no volante imaginário da raiva. Seu Arlindo, por favor, se o senhor ver qualquer coisa estranha, chama a polícia e me liga. Eu tô indo resolver um problema aqui. Desliguei e já mandei áudio pro Dr. Sérgio, meu advogado. Sérgio, a Luana sumiu com o pai. É isca. Quero BO de ameaça agora e pedido urgente de preservação de imagens do condomínio. E outra, gravações? Eu tenho gravação dele me pedindo dinheiro. Ele respondeu em seguida, seco, profissional. Vai na delegacia mais próxima, registra a ameaça. Eu preparo as medidas e aciono o cartório do condomínio ainda hoje. Não age sozinho. Eu não tinha tempo de bancar herói, eu tinha tempo de agir certo. Eu entrei no carro e fui direto para onde eu achava que eles iriam. Terminal de ônibus, caminho de Itapecerica, qualquer lugar onde a Luana pudesse acreditar que estava correndo para salvar a mãe. No caminho, eu mandei mensagem para Dona Nadir, se ela falasse com a Luana, que pedisse para ela não sair da cidade sem avisar. A mensagem ficou só com um tique azul, nada. No primeiro terminal eu não vi os dois. No segundo, eu vi. A Luana estava perto de uma banca de jornal, abraçada na própria bolsa, o rosto molhado de choro. O Renato estava ao lado, falando rápido, apontando o celular como se mostrasse prova de alguma coisa. E foi aí que eu vi o detalhe que me tirou do sério. Ele não estava preocupado, ele estava conduzindo. Eu caminhei firme até eles. Luana, eu chamei, tentando não assustar. Ela virou e quando me viu, a expressão dela mudou na hora. Susto, raiva, medo, tudo junto. Eu mandei você embora. A sua mãe está em casa. Eu falei direto, sem rodeio. Eu acabei de falar com o vizinho dela. A Luana ficou imóvel, como se alguém tivesse arrancado o chão. Como assim? O Renato se meteu no meio, rápido. Você está confundindo ela. A Dalva passou mal sim, eu recebi notícia. Eu encarei ele com calma gelada. Você recebeu notícia de quem? Ele piscou, e aquele piscar entregou tudo. De gente lá de perto. Luana olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho. Você mentiu para mim? Ela sussurrou. Renato mudou o tom, teatral. Eu fiz o que eu precisei fazer para te proteger, filha. Eu dei um passo à frente, mas com cuidado. Eu não queria virar mais um homem gritando em cima dela. Luana, vem comigo, agora. A gente vai até sua mãe, eu te levo. E depois você decide o que faz com o resto. Mas aqui, com ele, você não está segura. Ela tremia. O corpo dela estava em guerra. A filha ferida querendo acreditar no pai e a mulher adulta sabendo que estava sendo usada. Eu só queria... Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu só queria minha mãe bem. Foi aí que o Renato perdeu a máscara por um segundo e soltou, irritado. Você quer sua mãe bem? Então para de bancar a orgulhosa e deixa o rico ajudar. É isso que você quer, não é? Ajuda. A Luana olhou para ele como se levasse um tapa. Você não fala da minha mãe. Ela disse, num fio de voz, mas com uma firmeza que me arrepiou. Eu senti que a humilhação tinha mudado de dono, e isso era perigoso. Renato se aproximou de mim, baixo, venenoso. Você acha que está salvando ela, mas está destruindo? Você não sabe com quem está mexendo, menino. Eu olhei bem dentro dos olhos dele. Eu sei, sim, e eu também sei que você tentou me vender prova por 50 mil. Tá gravado. A cara dele mudou. A boca abriu e fechou, sem sair som. Luana arregalou os olhos. Que prova? Que dinheiro? Eu respirei fundo. Ali não tinha mais como esconder. E esconder só alimentava o monstro. Ele me procurou ontem e tentou me chantagear. Eu falei olhando para ela. Disse que tinha documentos da obra antiga e que só entregava se eu pagasse. Eu tenho a gravação. Luana ficou pálida. Ela deu um passo para trás, como se o mundo tivesse traído ela por inteiro. Você voltou por dinheiro. Ela sussurrou, olhando para o Renato. Você voltou por dinheiro. O Renato tentou pegar no braço dela. Eu me coloquei na frente, firme, sem encostar nela. Não toca nela. Ele levantou as mãos, fazendo cena. Tá bom, eu vou embora. Mas vocês vão se arrepender. E então ele olhou para Luana e soltou a frase mais covarde. Quando a coisa apertar, filha,
você vai lembrar que eu avisei. Ele virou e sumiu no meio da gente, rápido, como quem foge do próprio espelho. Luana ficou ali, parada, respirando curto. Eu vi que ela estava a um passo de desabar de novo. Eu sou uma idiota, ela falou com a voz quebrada. Eu acreditei, eu corri, eu... Você não é idiota, Luana, eu respondi, baixo. Você é filha, e filha corre mesmo quando o mundo mente. Ela apertou o pingente no pescoço e chorou, sem fazer esforço para esconder. Eu estendi a mão devagar. Vamos ver sua mãe, eu te levo agora. Sem conversa, sem pressão, só isso. Ela hesitou, como sempre hesitava quando o mundo oferecia alguma coisa. Mas dessa vez, ela estava cansada demais para lutar sozinha. Ela assentiu. A estrada para Itapecerica foi silenciosa no começo. A Luana olhando pela janela, a testa encostada no vidro, como se tentasse esfriar a dor. Eu dirigia e sentia a carta do meu pai no bolso como um tijolo. Numa parte do caminho, eu parei o carro num posto, comprei água e entreguei para ela. Bebe um pouco. Ela bebeu, enxugou o rosto com as costas da mão e, sem me olhar, perguntou: Por que você está fazendo isso, Henrique? Eu poderia ter dito porque eu gosto de você. Eu poderia ter dito porque eu me sinto culpado. Mas eu aprendi que a verdade simples é a que fica. Porque meu pai errou, eu respondi. E antes de morrer, ele deixou um pedido para eu reparar. E porque eu vi você apanhando de gente covarde. E isso me deu vergonha de ser quem eu sou. Ela virou o rosto devagar. Seu pai, sabe da minha família? Eu tirei a carta do bolso e coloquei entre nós no console, como se fosse uma prova de humanidade. Ele escreveu isso para mim. Eu queria te mostrar desde ontem. Luana pegou com cuidado, como se papel tivesse peso. Ela leu em silêncio e eu vi os olhos dela mudarem linha por linha. Quando chegou no trecho em que meu pai citava o nome da Dona Dalva e falava da menina Luana, a mão dela começou a tremer. Ele sabia que eu existia. Ela sussurrou. Sabia. E pelo jeito ele carregou isso como culpa até o fim. Luana respirou fundo, tentando conter o choro, e falou a frase que eu estava esperando desde a noite do hospital. Eu não sei se eu consigo confiar em você. Eu assenti. Doeu, mas eu entendi. Você não tem obrigação de confiar. Eu só peço que você me deixe provar com atitude. E se no fim você quiser distância, eu respeito. Ela ficou olhando para a carta, e eu vi que ali nascia um tipo de respeito diferente. Não era romance ainda, era reconhecimento. Era o começo de uma ponte. Quando chegamos na casa da Dona Dalva, ela estava mesmo lá, viva, de chinelo, com um casaquinho leve, o rosto marcado pela vida, mas com um olhar doce. Quando viu a Luana, abriu os braços e a minha vontade foi chorar também. Minha filha, Dona Dalva disse, e Luana se jogou no colo dela como criança. Eu fiquei de lado, respeitando, sentindo que aquele abraço era a coisa mais sagrada daquela história. Depois, Dona Dalva olhou para mim. O senhor é o Henrique? Ela perguntou com uma educação simples. Sou, Dona Dalva. Ela me mediu com calma e falou uma coisa que me desmontou. Se o senhor está aqui por bondade, Deus abençoe. Se está aqui por vaidade, a vida cobra. Ela fez o sinal da cruz do jeito dela e completou. Mas eu tô vendo no olho do senhor que o senhor está assustado. Assustado de verdade. Eu engoli o nó na garganta. Eu tô sim. Na volta para São Paulo, com a Luana já mais calma e a mãe dela segura, eu deixei a Luana no quarto dela e fui direto encontrar o Dr. Sérgio. A gente registrou o boletim de ocorrência da ameaça, anexou a mensagem, anexou a gravação do Renato, e eu assinei, sem pensar duas vezes, o pedido formal de preservação de imagens e documentos do condomínio. Na mesma noite, eu fui encarar meu tio Eduardo. Ele me recebeu na sala dele como quem recebe inimigo. Você enlouqueceu? Ele rosnou. Vai jogar o nome da família na lama por causa de uma diarista? Eu senti a raiva subir, mas mantive a voz firme. Não é uma diarista, é gente, e é vítima. E você assinou coisa que não devia. Ele riu, duro. Você não sabe como o mundo funciona, Henrique. Seu pai quis bancar o santo e morreu com a culpa. Eu tirei a carta do meu pai e coloquei na mesa, sem medo. Ele morreu tentando consertar, e eu vou terminar o que ele não conseguiu. Meu tio ficou pálido por um segundo, mas logo recuperou a máscara.
Se você fizer isso, eu corto você de tudo que eu puder cortar. Eu encarei ele. Então corta. Eu prefiro perder conforto do que perder vergonha. Saí dali com as pernas tremendo. Porque brigar com o inimigo é uma coisa, brigar com sangue é outra, mas eu já tinha escolhido. Quando eu cheguei em casa, já tarde, o Dr. Sérgio me ligou, a voz diferente. Henrique, eu consegui uma cópia do documento de desistência daquele caso antigo. A tal assinatura tremida não é do Renato. Tem indício forte de falsificação. Meu coração bateu na garganta. E tem mais, ele continuou. Tem uma assinatura como testemunha. Sabe de quem? Eu apertei o celular com força. De quem? Do Rogério, o síndico. Eu fechei os olhos. Então era isso. O passado e o presente tinham o mesmo nome, o mesmo método, a mesma covardia. Amanhã cedo eu te encontro, Sérgio falou. A gente vai para cima com isso. E, Henrique, se isso vier à tona, vai cair gente grande. Eu desliguei e fiquei olhando o teto do meu quarto, sentindo que a noite tinha ficado pequena. Porque no dia seguinte não seria só uma briga de condomínio. Seria o dia em que a verdade ia bater na porta com documentos, câmera, assinatura e justiça. E eu só não sabia ainda quem ia tentar impedir isso na última hora. E qual seria o preço final que a Luana ia ter que pagar para não ser usada de novo. No próximo pedaço, eu vou te contar como foi a assembleia mais tensa da minha vida, como a máscara do Rogério e da Marisa caiu diante de todo mundo, e como a Luana, com a coragem dela, decidiu o rumo dessa história e do nosso amor, de um jeito que eu nunca vou esquecer. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que, se eu piscasse, alguém ia apagar provas, mudar histórias, fazer a Luana virar a mentirosa e transformar o Rogério e a Marisa em vítimas. Eu não deixei. Encontrei o doutor Sérgio cedo, com a pasta de documentos embaixo do braço e a gravação do Renato já salva em mais de um lugar. A primeira coisa que ele fez foi me olhar nos olhos e falar do jeito mais duro que um amigo pode falar. Henrique, a partir de agora, cada passo seu tem que ser limpo. Sem grito, sem ameaça, sem vingança. A gente vai esmagar isso com prova. Eu assenti. Eu não quero vingança, eu respondi. Eu quero que ela pare de ter medo. Naquele mesmo dia, a gente entrou com as medidas. Preservação imediata das imagens das câmeras, notificação formal ao condomínio, registro das ameaças e uma ação trabalhista da Luana com pedido de direitos e danos morais. E, além disso, o Dr. Sérgio preparou a convocação de uma assembleia extraordinária para tratar de conduta do síndico, porque o que o Rogério tinha feito não era mau jeito. Era abuso, perseguição e, ao que tudo indicava, participação em falsificação. Eu cheguei no prédio antes da assembleia e fui direto conversar com o seu Djalma e com a dona Célia. Eu precisava que eles soubessem que, dessa vez, não era só a Luana que estava sendo defendida. Era todo mundo que vivia do lado de cada porta. Seu Djalma, eu falei com calma. Se alguém te pressionar, você me liga. Você não está sozinho. Ele me olhou com os olhos marejados, como homem que já engoliu muita humilhação por ter conta para pagar. Nunca ninguém falou isso pra gente assim, doutor. Quer dizer, Henrique. Agora alguém fala. Dona Célia, que sempre foi firme, só balançou a cabeça. Eu falei que herói vira alvo, mas eu também falei pra você não ir sozinho. Agora você não tá mais sozinho, tá? Eu respirei fundo. Não tô. E vocês também não. A assembleia foi naquela mesma noite. Salão principal. Cadeira de plástico, microfone, gente com cara de "isso vai dar confusão". E deu. O Rogério entrou como se ainda fosse dono do mundo, de peito estufado, cercado por 2 moradores que viviam de bajular poder. A Marisa apareceu depois, perfumada, queixo alto, tentando sustentar a própria versão da história com postura. A Luana não queria ir. Ela me disse no telefone com a voz presa: "Henrique, eu não aguento olhar para eles." "Eu sei", eu respondi, "mas ninguém vai te obrigar a falar. Só vem, se você conseguir, para você ver com seus olhos que dessa vez a verdade vai ter cadeira na frente." Ela veio, sentou nas últimas fileiras, discreta, como sempre, mas com o coração batendo no pescoço. Eu vi a dona Nadir com ela do lado, como se fosse guarda-costas de afeto, e eu me segurei para não chorar de gratidão.
o Dr. Sérgio abriu a reunião e foi direto ao ponto, sem floreio. Estamos aqui por denúncias documentadas de perseguição contra prestadores, abuso de autoridade do síndico, tentativa de manipulação de registros internos e possíveis crimes conexos. O Rogério riu no microfone, debochado. Olha o teatro. Agora diarista vira pauta de assembleia. Eu me levantei na hora, não por raiva, por respeito. Não fala diarista como se fosse xingamento, eu disse, firme, olhando para ele. E não chama de teatro o que vocês fizeram com gente de verdade. A Marisa levantou a mão, como quem pede vez para mentir com elegância. Henrique, com todo o respeito, você está emocional. Essa menina criou confusão, se aproximou de funcionário, dançou, desrespeitou regras. O Dr. Sérgio fez um sinal e ligou o projetor. Ótimo. Então vamos aos fatos. Primeiro, apareceu a advertência absurda por conduta inadequada e, em seguida, o relato da falsa acusação do brinco, com testemunhas e horários. Depois, o doutor Sérgio apresentou o pedido formal de preservação das imagens e o laudo preliminar de falsificação no documento antigo, com a assinatura do Rogério como testemunha. Quando o nome dele apareceu na tela, o salão inteiro murmurou. Rogério tentou se levantar, vermelho. Isso é montagem, isso é perseguição, eu sempre fiz meu trabalho. O Dr. Sérgio não levantou a voz. Só apertou um botão e colocou um trecho de câmera interna do dia da portaria. A Marisa chegando, a Luana chorando, o Rogério ameaçando e, no fim, a Marisa tirando o brinco da bolsa depois de fazer o show. O silêncio que caiu ali não foi silêncio de julgamento, foi silêncio de vergonha. Marisa ficou pálida. Isso não prova nada. Ela balbuciou e a voz dela perdeu o brilho. Eu olhei para o fundo do salão e vi a Luana apertando o pingente. Eu não queria que ela falasse. Mas ela se levantou sozinha, devagar, e pediu o microfone com a mão tremendo. O Dr. Sérgio olhou para mim, perguntando com o olhar. Eu só assenti. Luana pegou o microfone e por alguns segundos não saiu nada. Aí ela respirou e disse, num tom que não era de vítima. Era de mulher cansada de ser pisada. Meu nome é Luana Santos. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar trabalhando, estudando, cuidando da minha mãe. Mas eu fui humilhada, ameaçada e chamada de ladra por uma coisa que nunca aconteceu. Eu fiquei 2 meses sem receber. Eu dancei uma música na noite de Natal e isso virou motivo para tentarem acabar com a minha vida. Ela olhou direto para Marisa. A senhora me deve dinheiro, me deve respeito e me deve paz. E olhou para o Rogério. E o senhor? O senhor não é dono de ninguém. Não teve aplauso naquela hora. Teve lágrima. Teve gente baixando a cabeça. Teve uma senhora do primeiro andar, que eu nunca tinha visto falar com prestador, enxugando o rosto com o lenço. O Rogério tentou levantar outra vez, mas aí já era tarde. A assembleia votou. E a votação foi pesada, concreta. Destituição do síndico por conduta incompatível e abertura de procedimento formal, com encaminhamento das evidências. Rogério saiu do salão xingando, dizendo que ia processar todo mundo. Marisa saiu calada, mas com o olhar de ódio de quem não aceita perder. Eu fiquei ali, depois que o salão esvaziou, olhando as cadeiras vazias e sentindo um tipo de alívio que não é alegria. É descanso de guerra. A Luana ficou parada na porta, sem saber se ia embora sem dizer nada ou se me dava o direito de uma palavra. Eu não forcei. Eu só cheguei perto e falei baixo. Obrigado por ter vindo. Ela respirou fundo. Eu vim por mim. Ela respondeu. Pela minha mãe, eu cansei de ficar pequena. Eu sorri, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Você foi gigante. Nos meses seguintes, a vida foi fazendo o que ela faz quando a gente decide encarar a verdade. Doeu, demorou, mas andou. A Luana recebeu os direitos dela. Não foi milagre, foi papel, prova, audiência, acordo. Marisa teve que pagar o que devia e mais do que achava que valia uma humilhação. Rogério virou alvo de investigação por falsificação e abuso, e o nome dele nunca mais foi autoridade dentro do prédio. Meu tio Eduardo tentou me cortar de decisões, tentou me isolar, mas eu fui até o conselho da empresa, apresentei tudo e fiz o que meu pai pediu sem dizer em voz alta. Parei de comprar silêncio e comecei a comprar responsabilidade.
E eu paguei um preço, sim. Perdi almoço de família, perdi convite, perdi tapinha nas costas. Mas ganhei algo que eu não tinha há anos: respeito por mim mesmo. Com a Luana, eu fui devagar, do jeito que ela precisava. Teve dia que ela sumia. Teve dia que ela me olhava e eu via a lembrança da mentira do disfarce doendo ainda. E eu aceitava. Eu aprendi que amor, pra gente machucada, é construção, não é pressa. Eu comecei a visitar a Dona Dalva com elas, de vez em quando. Coisa simples: levar compra, ajudar com consulta, sentar na varanda e ouvir histórias. A Dona Dalva me olhava como quem mede caráter sem pressa. Um dia, depois de uma missa de fim de tarde, dessas bem simples com gente comum, a Luana ficou me esperando do lado de fora da igreja e falou olhando para o chão: "Eu ainda tenho medo, mas eu tô cansada de fugir de tudo." Eu respirei fundo. "Então não foge, mas também não corre. Vamos andar." Ela levantou o olhar e pela primeira vez segurou minha mão sem tremer. Nosso namoro foi assim, pé no chão. Mercado, parque, almoço na casa da Dona Nadir, risada com a Dona Célia quando ela implicava comigo dizendo que eu ainda ia aprender a descascar alho direito. Eu conheci o mundo dela sem tentar mandar, e ela conheceu o meu sem se diminuir. Um ano depois, numa noite quieta, eu levei a Luana no salão do condomínio. Não tinha festa, não tinha plateia. Só a árvore de Natal acesa e um som baixinho que eu mesmo coloquei no celular. "Eu tenho uma pergunta", eu disse. Ela me olhou desconfiada, meio sorrindo. Lá vem. Eu ajoelhei. Não para fazer cena, para ser verdadeiro. "Luana, você casa comigo? Não para virar mulher de rico, mas para ser minha família, do seu jeito, no seu tempo, com a sua autonomia e com tudo que a gente aprendeu na dor." Ela chorou. Chorou bonito, como quem finalmente solta um peso antigo. "Eu caso", ela disse, "mas com uma condição." "Qual?" Ela enxugou o rosto e falou: "Nunca mais máscara entre nós." Eu sorri, com a garganta fechada. Nunca mais. A gente casou num sábado de sol, numa cerimônia simples, bonita, do jeito que abraça o coração. Dona Dalva entrou chorando. Dona Nadir parecia mãe de noiva, seu Djalma foi e me deu um abraço apertado. Dona Célia levou doce feito em casa. E eu entendi ali que riqueza de verdade é ter gente que te deseja bem sem interesse. E agora eu volto pro começo, para fechar do jeito certo. Na noite de Natal seguinte, já casados, teve festa no salão do prédio. Só que dessa vez tinha regra clara: respeito e dignidade. Ninguém mais era essa gente. Ninguém mais era invisível. Eu entrei de mãos dadas com a Luana, sem disfarce, sem vergonha, sem medo. A música começou. Eu olhei para ela e perguntei do jeito mais simples do mundo: "Me dá essa dança?" Ela sorriu daquele jeito que eu nunca esqueço. Um sorriso que nasceu da cura. "Me dá", ela respondeu. E quando a gente dançou, eu senti que a justiça pode até ser lenta, mas quando ela chega no coração, ela aquece a vida inteira. Me conta nos comentários o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve também de onde você está me ouvindo e o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho.